Alô, meus amigos. Estamos aguardando o companheiro Murilo. Ô, Murilo. Alô? Ô, Murilo, tudo Tudo bem? bem? Boa Bem, tarde. você? Pequeno Vamos atraso aqui, lá. alguns instantezinhos. Você está bem? Tudo Quero agradecer bem. muito a sua participação nessa nossa live, que está começando agora, um pouquinho atrasado, como eu disse. Prazer muito grande a gente poder falar das questões que estão fazendo com que esta campanha seja uma campanha vitoriosa em direção ao CREA. O CREA é novo, o CREA que queremos fazer, né, Murilo? O CREA mais dinâmico, um CREA mais de acordo com as necessidades da engenharia brasileira, um CREA que fure um pouco esta dificuldade enorme, porque tem sido apenas, infelizmente, um sistema muito burocrático, muito pequeno. Eu tenho dito que o Brasil precisa de um conselho regional, de um conselho federal. Temos aí também, acompanhando a gente, o companheiro Paulo Guimarães, que eu vou convidar também daqui a pouco para participar desta live. E nós temos um momento que é de muita importância, que é a gente poder trocar essas ideias. Você tem uma grande liderança, é o nosso querido Murilo Pinheiro, presidente do Sindicato de Engenheiros de São Paulo, que nos dá a honra de participar desta live para a gente discutir engenharia brasileira. Não vamos só discutindo o CREA e suas questões internas, né, que são questões Sem relevantes para dúvida. o ambiente interno do CREA, mas aquilo que transborda esses interesses pequenos e que vai para o interesse maior, que é o interesse da engenharia. Murilo, então, boa noite, começo de noite já, boa tarde. Prazer muito grande falar com você, uma honra. Tá? A honra é minha, viu, Zé? Eu estou muito contente aí com o seu trabalho, com a expectativa da sua eleição. E veja, mesmo antes de começar, você estava aí tendo alguns problemas técnicos, você já tinha mais de 20 pessoas esperando para entrar com você. Isso prova como as pessoas estão interessadas na sua fala, como as pessoas estão interessadas em ouvi-lo, em saber como é que é a sua campanha, como é que ela está indo. Isso é Parabéns, uma. parabéns já de imediato. Eu que agradeço muito. Você sabe o quanto nós temos conversado com diversos companheiros. Eu acabei de sair de uma reunião com o Sinaenco, que é um sindicato importante, daquilo que eu chamo de engenharia que pensa. E você sabe, Murilo, É, uma das coisas que eu estava discutindo com eles foi produto também muito fortemente de uma iniciativa sua. Eu vou dizer qual foi, e eu disse para eles, olha, isso aqui é a essência do que a gente está fazendo, que é uma mudança comportamental da engenharia, uma mudança cultural. E aí eles tocaram na questão da engenharia preventiva, da engenharia de manutenção. E você manutenção, vem tocando nessa tecla, dizendo que é correto. preciso que a engenharia tenha a consciência de que a obra tem vida útil, né? Que é Claro, preciso claro. cuidar. Né? O que você pode dizer disso? Porque eu acho que é uma mudança cultural muito importante, né? É uma mudança de comportamento, né, Então, veja Murilo? bem, Zé, nós soltamos aí um caderno nosso do Cresce Brasil falando da engenharia de manutenção, dizendo o seguinte, para que não acontecesse mais questões como essa de viadutos caírem, de prédios cair, ruírem, de barragens, nós soltamos um documento pegando profissionais, especialistas das áreas e discutindo essa questão. Dizendo o seguinte, se nós tivermos a manutenção preventiva, nós vamos gastar muito menos e vamos ter a obra sempre em bom estado. Isso a gente disseminou em vários estados, em todos os estados do país, em muitas prefeituras. E, por sinal, Zé, o prefeito de São Paulo acabou de marcar comigo uma reunião virtual, é claro, com o secretário de Obras também, para que a gente discutisse qual é a forma dele implantar uma Secretaria de Engenharia de Manutenção na Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, é um caminho bastante interessante. Agora, eu acho que o CREA, por exemplo, esse seu papel, essa sua discussão constante, você está sempre presente nessa discussão, eu acho que o CREA precisa participar efetivamente dessas questões. Nós precisamos buscar o protagonismo, aquilo que você sempre debate, que você sempre coloca, do protagonismo da engenharia, dessas áreas que nós devemos dominá-las.
Nós não podemos permitir que essas áreas sejam comandadas pela área jurídica. Nada contra os juristas, até porque eles fazem um papel enorme, muito bom, promotores e tal, muito bom papel. Agora, cada um na sua. Tudo que for na área técnica, nós, engenheiros, profissionais da área tecnológica, temos que defender, temos que estar ali colocando. Então, quando você tem falado muito para todos nós, que está buscando o protagonismo, que quer mudar, quer fazer um novo CREA, um CREA que represente a engenharia, um CREA que tenha participação constante nas questões da sociedade, isso é fundamental. Então, eu quero te parabenizar por isso. Eu vi agora há pouco que você falou do Paulo Guimarães. É um outro candidato ao CONFIA que está fazendo também um trabalho muito grande nessa direção, buscando o protagonismo, mudando. E aí vocês têm até a questão lá, ou muda ou acaba, ou muda. É uma coisa fundamental para todos nós. Nós estamos vendo o quê? Que o nosso sistema está ficando a reboque de tudo. Todas as nossas discussões nacionais, nós participamos muito pouco. O sistema se colocou muito pouco. E, na verdade, tinha que levantar a bandeira e falar alto lá. Discussão técnica é nossa. Por exemplo, quando nós já falamos, por exemplo, da barragem lá, em Minas Gerais, por exemplo, dos viadutos, por exemplo, das questões que envolvem engenharia, obras paradas, por exemplo. Nós temos que estar discutindo claramente, efetivamente, o Conselho Regional, você que se coloca, tem que estar à frente disso. Tem que falar governador, presidente da República. Essa questão de engenharia falamos nós. Nós vamos falar. Nós vamos nos colocar. Nós vamos, se tiver que punir algum engenheiro, quem pune somos nós. Nós temos que mostrar que, tecnicamente, nós dominamos o assunto. E o assunto tem que passar por aqui, porque, senão, nós ficamos com decisões, como eu já disse, nós já tivemos decisões de que um prefeito vai asfaltar uma vicinal, que já está lá há muito tempo, está de terra e tal. Aí entra um procurador, um promotor, e diz o seguinte, não, aqui eu não gosto, queria que fosse do outro lado. Quer dizer, essa questão técnica, nós decidimos. A questão jurídica, sim. Se tiver algum impedimento jurídico, se tiver alguma denúncia diferente, aí sim. É o que eu penso, Manuel. E você está indo num caminho muito, muito, muito importante. Eu tenho visto crescer e crescer cada vez mais as discussões ao seu lado, as suas lives, as suas gravações, as suas participações são excelentes. Eu quero, em público, dizer para você o seguinte, cada dia eu me surpreendo mais positivamente com você. E com a atuação do Paulo Guimarães também. Eu agradeço muito as suas palavras, porque, Murilo, eu sei que elas são sinceras e elas são de uma grande liderança que você exerce, efetivamente. Porque o que eu fico observando, Murilo, eu tenho conversado com o Paulo Guimarães, que é o nosso candidato ao CONFEA, a posição, a importância estratégica da engenharia brasileira. Ela não pode abrir mão desse seu papel. Você tem defendido isso no sindicato, eu venho acompanhando. Você acabou de falar, inclusive, do prefeito querer conversar sobre a constituição de uma secretaria. Isso é vitória da engenharia. Uma secretaria que tenha essa preocupação. Isso já é uma mudança cultural com resultado. Tem muita gente que diz assim, poxa, mas tudo isso não é muito quixotesco? Não vai ficar dando burro em ponta de faca? Isso aqui será que vai acontecer? Acontece. Aí o exemplo que você está trazendo. Quando você começou a falar sobre isso, muita gente disse, poxa, mas isso aí acontece no tempo, não vai mudar? E está mudando. As pessoas vão se conscientizando e esse é o nosso papel. Agora, essa questão estratégica da engenharia, não vai haver, e nunca houve no mundo, nenhuma experiência de nação que se desenvolveu sem uma engenharia pujante, forte. Sem dúvida, sem dúvida. Sem uma engenharia que esteja presente. E o Brasil agora, mais que nunca, está precisando oferecer um projeto de desenvolvimento novo, um projeto de desenvolvimento com a boa engenharia brasileira. Como é que você vê isso, Murilo? Porque o CREA não pode mais continuar nessa posição de discutir questiúnculas, coisinhas pequenas, tacanhas, medíocres, eu diria até,
e ficam fora da realidade dos fatos. Ficam ali dentro de uma redoma de vidro, uma discussão cada vez mais afastada da realidade da engenharia e do país, a ponto deles quererem, por exemplo, eleição pela presença do indivíduo na eleição no meio de uma pandemia como essa, querendo que o colega engenheiro e querendo que o profissional que vai eventualmente trabalhar, ou que fosse trabalhar, porque nós estamos vencendo na justiça isso, pudesse fazer isso presencialmente, arriscando a vida, a saúde, tudo. É um exemplo de distanciamento que essa gente tem da realidade dos fatos. Nós estamos vencendo na justiça, já vencemos 4 vezes, e agora tivemos, lamentavelmente, que pedir força policial, inclusive, para o cumprimento de ordem judicial. Mas saindo um pouco dessa questúncula e pensando grande, como você tem pensado no sindicato? Como construir um projeto nacional, Murilo? Como fazer? E nós vamos estar juntos, lá no CREA, no CONFIA, com o Paulo, com o sindicato, com as associações do interior de São Paulo, com os outros CREAs do Brasil. Nós vamos fazer um projeto bacana, um projeto nacional. Como é que você imagina começar isso, Murilo? Já está começado, né? Já está aí alinhavado. Mas com a sua experiência, como é que você quer detalhar um pouco aí desses caminhos? Zé, eu queria começar dizendo o seguinte: você que foi presidente de associação, que esteve lá, vice-presidente do Instituto de Engenharia, que é um presidente de uma federação ferroviária, engenheiros da ferrovia, eu queria colocar para você o seguinte: primeiro, você fez uma coisa inédita, que todos nós almejávamos, porque nós estamos pensando em democracia, em oportunidades, em junção, engenharia unida. Aí o que está acontecendo? Você entra com um projeto pedindo para que o voto seja feito via internet. Um voto que seja democrático, que todos podem votar. Principalmente nessa pandemia. Hoje mesmo eu tive uma reunião com presidentes de sindicatos no Brasil todo, da nossa federação. Eles estão dizendo, por exemplo, em alguns estados, que tinha lá votação de 3.000, 4.000 votantes, eles acham que não chega a 300 esse ano, por conta disso. Como é que o cara vai lá, durante essa pandemia, durante essa crise que nós estamos vivendo? Então, Zé, eu acho que é fundamental que você persiga essas questões que você está dizendo. Por exemplo, se nós quisermos ter uma participação ampla nas questões do governo, nas questões da sociedade, que o CREA se coloque basicamente para isso tudo, nós precisamos estar unidos, nós precisamos da engenharia unida, nós precisamos que o corpo de profissionais estejam pensando do mesmo lado, estejam discutindo e defendendo as bandeiras da engenharia brasileira. E a engenharia, é bom que a gente deixe bem claro, né? A engenharia está presente em tudo. Se a engenharia está presente em tudo, ela envolve a sociedade como um todo. Não tem outro conselho que possa representar mais a sociedade brasileira do que o engenheiro, do que o CREA. E isso é uma responsabilidade enorme que está sendo deixada de lado. Como você foi deixado de lado, como você falou agora há pouco, você falou de coisinhas pequenas, nós estamos discutindo isso ou aquilo, começamos a discutir a formiga e o elefante passa por cima da nossa cabeça. Nós estamos discutindo formiguinha e aquele elefante que vem todo forte, nós não colocamos, nós não participamos, nós não atuamos. Hoje, o Brasil está falando o seguinte: nós queremos começar a terminar as obras paradas. Mais de 15.000, 20.000 obras paradas no país. Quem é que tinha que estar ponteando isso? São os nossos conselhos. O Conselho Regional de São Paulo tinha que estar separando as obras e falando e discutindo também com o governo federal, com o governo municipal, com o governo estadual, dizendo o seguinte: se nós quisermos ter a volta da economia, o giro da economia, nós precisamos ter, sem dúvida nenhuma, obras
terminadas, que a obra traz tudo isso. Ela traz movimento, ela traz a iniciativa privada ao redor, ela traz a cidade ao redor dela. Então, Zé, eu acho que nós temos muita coisa para fazer. E nós estamos discutindo se aquilo é bonitinho ou não, se nós devemos, se uma pessoa deve ser convidada porque ela vai receber alguma coisa, ou ela deve ser convidada porque ela vai interferir positivamente em alguma coisa. Então, eu acredito que nós precisamos ter isso. Nós precisamos resgatar a dignidade, nós precisamos resgatar a engenharia, o protagonismo, nós precisamos resgatar tudo aquilo que nós almejamos pela frente. Então, nós precisamos mudar. É isso que eu acho. Aí nós estamos gastando o quê? Nós estamos pensando em fazer, na época de eleição, outdoors, nós estamos pensando em fazer uma grande mídia. Na verdade, nós temos que fazer a nossa mídia, que é a mídia da engenharia. Se nós trabalharmos, as coisas virão para nós. Se nós efetivamente participarmos da discussão nacional, as coisas virão para a engenharia. Hoje, a avenida está aberta e os CREAs, o CONFIA, não faz, não fala, não discute. E aí o que faz? Entram outras áreas. E a gente não pode recriminar, já que nós não estamos entrando. Então, entra alguém para discutir, por exemplo, o caso de Mariana, que nós temos que pegar a questão técnica, discutir, aproveitar, passar. Aconteceu daquele acidente, daquela probleminha de conexão com o Murilo. A gente poder completar e apresentar para a cidade, para o cidadão, para a população, uma coisa bem melhor, quer dizer, que a gente possa produzir. Então, é isso que nós precisamos participar, e não ficar discutindo se deve perder aquele ou outro. Isso aí não é assunto nosso. Essa não é a questão da engenharia. É isso que eu penso, e acho que você fez muito bem buscando essa questão da voto pela internet. Parabéns. Porque o que nos movimentou, Murilo, foi a proteção à vida. Veja, que o CREA e o sistema Confea-CREA deviam ter eleição pela internet, isso é uma verdade dessas verdades que o conselheiro Acácio viria acacianamente trazer. Olha, eu recomendo que a eleição seja pela internet. Não é indiscutível isso. Mas numa época de pandemia, o que salta aos olhos, o que assalta a mente, o coração, e perturba, ele te perturba e nos perturba, é imaginar que alguém possa perder a vida num momento enlouquecido de se obrigar o sujeito a fazer o voto. Hoje nós conversávamos com o sindicato, eu estava com o companheiro Allen, conversando com o sindicato dos trabalhadores do sistema do CREA aqui em São Paulo. São 740 trabalhadores. E me dizia a liderança do sindicato, olha aqui, um grupo quer trabalhar, mesmo na pandemia. Mas sabe por que o grupo quer trabalhar, Murilo? E por isso que aqui eu quero dividir com você, que é uma liderança sindical importante, porque há uma desinformação monstruosa sobre o problema. Hoje, por exemplo, nós tivemos a informação da morte de um funcionário do CREA do Mato Grosso. Ele faleceu de Covid-19. Quando eu expus isto ao grupo, disse, olha, está acontecendo isto. E outras informações que são, infelizmente, omitidas. Muita gente ainda não sabe que existe uma sentença judicial que o CREA não está cumprindo. É absurdo isso, e nós estamos, possivelmente nas próximas horas, com força policial cumprindo a determinação do desembargador em São Paulo. Então, há um problema de desinformação muito grande. A eleição marcada para o próximo dia 15, portanto, há menos de 9 dias. Estamos aí na marcha dos acontecimentos. Nós sentimos que a campanha cresceu muito, como você falou, e eu agradeço muito ao Sindicato de Engenheiros de São Paulo, onde eu fui homenageado quando nós fizemos uma luta pela ferrovia, e o Conselho Tecnológico nos homenageou, e aí estreitou minha relação com vocês. Eu sempre digo que eu não sou
sindicalista, eu sou de coração sindicalista, mas eu não sou sindicalista de ter estado no sindicato esse tempo todo, mas recebi de vocês um apoio em função das ideias que a gente está defendendo. Então, eu sou muito grato a isso, mas eu acho que nós temos que fazer mesmo um trabalho agora de difusão da informação verdadeira, que muita gente não sabe. Os 740 funcionários do próprio CREA não sabem do que está acontecendo, por incrível que pareça. Você pega lá, uma minoria talvez saiba. Muitos colegas engenheiros ainda não sabem da ordem judicial. Então, eu pergunto para você, Murilo, que é essa grande liderança, o que fazer? Nós estamos defendendo as questões da estratégia nacional, da presença da engenharia, mas também não podemos nos descuidar deste jogo, que é o jogo da informação e da contra-informação. Essa gente está se utilizando do expediente escuso, que é de colocar no site do CREA a informação de que a eleição é dia 15, presencial, no papel e na urna de lona, como se nada tivesse acontecendo. E a verdade não é esta. A verdade não é esta. Porque no Brasil, nós não temos um agrupamento que faça leis internas. Ou nós respeitamos a Constituição e as leis do Brasil, ou nós estamos à margem da lei. Eu estou dizendo que hoje o CREA de São Paulo é um CREA à margem da lei. É um CREA marginal, quando a gente fala em termos de lei. Eu aqui estou assumindo a inteira responsabilidade do que eu estou dizendo. Tecnicamente, neste momento, é um CREA que está à margem da lei. O que fazer, na sua opinião, para que mais companheiros... Nós estamos confundindo isso, enfaticamente. Mas a guerra é de comunicação. E você preside o sindicato e este papel de difusão dessa informação, você é um formador de opinião pública no setor, para a categoria e para a engenharia como um todo. O que se pode dizer, Murilo? É um momento grave. E muita gente pode ser que a gente vai lamentar mortes, inclusive. Claro, claro. Oi. Deixa eu lhe falar, deixa eu te fazer uma questão. Eu acho, por exemplo, o seguinte, você foi muito corajoso. Veja, entenda o que eu vou te colocar. Você foi muito corajoso quando você pleiteou na justiça. Quando você pleiteou na justiça o voto via internet. Por quê, Zé? Veja o seguinte, teoricamente, o voto via internet favorece aqueles que estão no governo, aqueles que estão com mandato, aqueles que eles têm todos os nomes, eles têm todos os endereços, eles podem mandar, eles podem aparecer, eles podem se colocar. Então, obviamente, o que eu disse que você foi corajoso, porque você foi a favor da democracia, da seriedade, da boa conduta, de ajudar aqueles que também, com essa pandemia, possam ter problemas de saúde. Então, você foi ao encontro daquilo que é a coisa mais correta, a coisa mais séria. E eu pensei até que quando você ganhou essa ação, o CREA todo, a diretoria que está lá em exercício, bateria palma, aplaudiria você, dizia, vamos juntos, pô, ainda bem, é um bom caminho, até porque é bom para eles. É bom para eles, é bom para todos. É bom para nós, engenheiros, é bom para todas as entidades, é bom para o sistema. Você tem mais votos, você deixa de ter 6% e começa a ter um número muito maior, não dá nem para a gente pensar em quanto é. Esse era um detalhe. E aí você fica pensando o seguinte, a responsabilidade que tem, isso me preocupa um pouco, eu coloquei até para os nossos presidentes de sindicato, dizendo o seguinte, que aqueles que fazem parte da Comissão Eleitoral Regional, Comissão Eleitoral Nacional, devem se preocupar muito, porque você acatando um voto presencial, o risco é muito grande. O risco é muito grande. E muitos não irão votar. E aqueles que forem votar, correm o risco de serem contaminados, alguma coisa parecida. Então, companheiro, eu acho que a forma com que você vem tratando, da sua forma direta,
da sua forma séria, democrática, em que o Paulo Guimarães, que está lá, candidato número 12, e o José Manuel, candidato ao CREA de São Paulo, número 46, são os meus candidatos. Eu quero deixar aqui a minha admiração pelo trabalho de vocês, a minha admiração pelo seu trabalho, Zé, pela sua coragem, pela sua luta, determinação, porque, na verdade, é o seguinte, nós precisamos de gente assim. Eu acredito que você demonstra uma coisa para nós todos engenheiros, que é um caminho muito bom. Nós sabemos que você vai lutar por nós sabemos que você vai colocar a cara, nós sabemos que você, como não tem rabo preso, não tem preocupação, você não vai se calar nas questões mais fortes da engenharia que nós precisamos estar presentes. Nós acreditamos no seu trabalho pelo vigor que você demonstra. Você e o Paulo, para mim, são dois jovens de cabeça, jovens de atitude, de participação. Isso é uma coisa super importante para nós. Então, eu vejo em você a esperança que nós, todos, das nossas entidades, depositamos num candidato que poderia fazer a mudança, que poderia estabelecer essa mudança. Você e Paulo Guimarães, eu acho que essa dobradinha vai dar certo. Eu vejo você determinado, briguento, vai atrás. Você não está, digamos, na nossa palavra bem de gíria, a gente diz o seguinte, você não foge do pau. Você não está afim de fazer a coisa errada. Isso, só aqueles que têm boa conduta, aqueles que têm passado, aqueles que têm, não têm problemas de rabo preso de lado nenhum. Esses, sim, são os candidatos que nós acreditamos, e você é um deles. Paulo é outro. Nós sabemos que vocês vão encarar, sei que você encarará. Você vai dizer o seguinte, alto lá, senhores, esse assunto é de engenharia, quem trata somos nós. Nós vamos discutir isso aí. Nós precisamos disso, Zé Manuel. Veja bem, o povo engenheiro, está carente disso. E isso reflete na sociedade como um todo. Nós ficamos meio que à deriva, porque a discussão da engenharia que deve acontecer e que todo cidadão espera que aconteça, ela não ocorre, porque nós colocamos a cabeça para dentro da terra e ficamos esperando as coisas acontecerem. E eu tenho certeza, e a minha esperança, e a minha colocação de confiança em você é exatamente por isso, que você pode ser esse diferencial, que você será esse diferencial. Aquela pessoa que luta, que tem coragem, mas não é coragem para xingar, é coragem para ir atrás, para resolver, para encarar, para dizer o seguinte, esse assunto é nosso, nós devemos tratar. Então, eu acho assim, fundamental. Eu acho fundamental essa troca. Acho muito importante que você ganhe para o bem de todos nós. Você não é fazedor de média. Você não vai entrar num conselho para fazer gracinha. Você vai entrar num conselho para, de fato, dar as regras. Parabéns. Vamos em frente. Eu agradeço muito. Você tocou, eu queria tocar em 3 pontos, Murilo, com você, que eu acho que são muito importantes. Primeiro, um time. Nós fazemos parte de um time. Quer ver? Nós temos a participação dos companheiros do sindicato, que muito nos honram, de associações, temos ex-presidentes de CREA, temos gente no estado inteiro que quer ver um CREA diferente, uma engenharia forte, fortalecendo o que vocês vêm fazendo no sindicato e muitas associações vêm fazendo. Então, nós temos um time. Número 1, Paulo, nosso querido companheiro que atua na Mútua e vai ser o presidente do Conselho Federal, vai nos dar um grande apoio nas questões que são federais, porque nós vamos fazer aqui uma luta local, o peso e a importância do CREA de São Paulo, em sintonia com o sindicato, que é o maior sindicato, tem a impressão que é o maior sindicato de engenheiros do mundo, que é o sindicato de engenheiros. Eu não estou esperando de falar isso. Então, veja só, nós temos um time, que é gente que sabe o que está fazendo, gente que tem experiência, gente que tem passado, gente que tem uma vida limpa, etc. Então, quero ressaltar isso.
E que orgulho que eu tenho de fazer parte desse time. Olha, eu me sinto... Já vê que eu fico ouvindo você? Eu fico querendo te ouvir. E eu falo muito. Eu estou te ouvindo porque eu quero absorver cada palavra que você fala, Você está dizendo que eu a falei sabedoria e o demais, né? conhecimento. Eu não estou pensando no saco, não. É verdade isso que eu estou falando. Tá certo. Você é um time vencedor. Você é o capitão de um time vencedor. Nós temos que aprender muito com esse time vencedor. Estamos aprendendo. Então, por isso, o silêncio observador de minha parte aqui, ao contrário do que normalmente eu faço. Depois eu quero tocar em dois outros pontos que eu acho muito importantes. A presença do jovem dentro do CREA, no Sim, sindicato, na engenharia, a presença da mulher, a figura da mulher. Porque tanto o jovem quanto a mulher, ou a própria engenharia como um todo, não querem favor de ninguém. Nós queremos ocupar o espaço que nós merecemos. A claro que engenharia não pode ficar a reboque das coisas, como você disse, não toma conta, aí vem alguém que diz e bota o pitaco e e determina para assume, nós isso que nós e vamos fazer. assume. Isso está acontecendo. Então, assim como a mulher não quer favor nenhum de ser respeitada como profissional, a engenharia também não quer favor nenhum. Assim como o jovem não quer só um diploma, Murilo, ele quer qualidade Sem de dúvida, trabalho, ele quer sem salário. dúvida. Então, uma das coisas que nós queremos fazer, e que você foi o idealizador de um setor que eu faço aqui sempre referência nas minhas falas, sempre que eu posso eu enfatizo isso, vocês criaram uma faculdade de engenharia, vocês estavam dando a oportunidade para... Agora veio a crise, que pegou o sindicalismo todo, e o Sindicato de São Paulo resiste bravamente, está muito bem, obrigado. Eu sei disso. Mas a experiência do EasyTech, eu junto o jovem com o EasyTech e essa experiência exitosa, porque o CREA tem que abrir baterias, no bom sentido, da trincheira pelo ensino. Ensino bom, colocar curso de graça, oferecer qualidade nesses cursos, desenvolver. E nós vamos precisar muito da expertise dos companheiros do EasyTech. Me refiro ao Fernando Palmesan, especialmente, me refiro ao Otaviano, Tá o vendo? ex-presidente do sindicato, que tem uma grande experiência. Nós vamos precisar muito dessas luzes que nos ajudem a colocar a CREA servindo. E não um CREA aí que se serve, né? Porque o que nós temos hoje é um CREA vampiro. Nós queremos um CREA amigo, queremos um CREA efetivamente preste esse serviço. Como é que você vê essa experiência de juntar jovem, mulher, time, conhecimento, informação que vocês adquiriram, que a gente quer pegar um pouco dessa lasquinha aí do conhecimento de vocês? Ô, Zé Manuel, eu queria fazer uma referência a uma questão que nós estamos tratando agora. Nós estamos, nesse momento, discutindo a questão da Embraer, por exemplo. Nós estamos discutindo lá, nós ajudamos, nós abrimos uma discussão lá, onde a Embraer apresentou redução de salários, redução de jornada, a gente para contemporizar em cima da lei, em cima daquilo que é representando os engenheiros de lá. Nós fizemos assembleia, acompanhamos, brigamos até dar certo. E a assembleia foi muito boa, 3.000 pessoas participaram da assembleia. Agora a Embraer está colocando um PDV. O PDV nada mais é, nesse momento, do que uma demissão pura e simples. E ainda um PDV que nós entendemos como um dos PDVs mais fracos que eu já vi. A gente, sindicato, nós, como defendemos engenheiros, nós não podemos ser a favor de PDV, mas também não dá para que a gente consiga aceitar a forma como está sendo colocada. Então, eu acho, por exemplo, que o CREA tinha que participar efetivamente dessas questões de empresas como é esta Embraer. Tinha que estar discutindo junto conosco, tinha que apresentar. Veja, são cinco países que produzem, que fabricam avião no mundo. O Brasil é um deles. Ele estava indo embora para a Boeing. Agora está aí a discussão. O que eu acho que nós temos que fazer? Primeiro, nós não vamos arredar o pé, nós, enquanto sindicato, nós vamos estar firmes. Nós já fizemos uma carta ao ministro da Economia para que o Banco Central aportasse dinheiro, o BNDES, não o Banco Central, o BNDES aportasse dinheiro na Embraer.
Então, tudo isso está sendo feito porque nós temos que estar juntos. Agora, nós não vamos permitir que seja feita uma questão com os engenheiros dessa forma. Então, saímos no jornal essa semana, numa luta e tal. Eu acho que o CREA tem uma posição fortíssima. Eu sei que você pode, com uma posição forte, pode trabalhar nessa direção, pode ajudar, pode estar presente, você e o Paulo Guimarães. Por quê? Porque esse é um assunto nacional. Essa empresa envolve um Brasil. Essa empresa tem a expertise. É a primeira empresa, a melhor e maior empresa de fabricação de avião de 150 lugares. Sim. Então, nós estamos numa coisa que nós precisamos discutir muito. E você, no CREA, pode ajudar a Embraer, os seus engenheiros, e pode ajudar nessa grande discussão. Então, eu vejo o seguinte, é super importante que nós, engenheiros da Embraer, eu falo nós porque eu estou participando junto, engenheiros da Embraer, tenhamos aí também a mãozinha no CREA, para que o CREA nos ajude, para que o CREA participe efetivamente, para que o CREA se interesse pelas questões da sociedade, principalmente da Embraer. É isso que está faltando, nós estamos deixando as coisas soltas, nós estamos discutindo, e se nós vamos criar uma casinha para fazer isso, para fazer aquilo. Nós não estamos discutindo os engenheiros, a engenharia. O CREA precisa fazer o que você tem discutido, o que você tem falado. Vamos discutir a engenharia, pô. Vamos participar efetivamente das questões. Isso que está faltando. Você e Paulo Guimarães, 12, Paulo Guimarães, 46, você, farão a diferença. Eu boto as minhas fichas todas em você e no Paulo. Eu agradeço muito e quero te dizer o seguinte, você estava falando aí da Embraer, eu me lembrei de duas coisas. Uma sobre um que já morreu e com quem eu não tinha uma afinidade política, mas eu tinha um respeito muito grande pelo que ele fazia. Você vai lembrar a hora que eu falar aqui, é o seguinte, que não mexessem com a Bahia, porque ele se tornava um bicho para defender a Bahia. Que não mexam com a engenharia, porque se mexerem, o CREA de São Paulo vai virar um bicho. Não vai ficar nesse papel subalterno, pequeno, medíocre, covarde que hoje em dia ele tem. Não vai. Nós vamos para cima. Está acontecendo na Embraer, e aí eu misturo com a Embraer, e outro dia eu conversava com uma grande liderança, amigo nosso lá, que é o Edmilson, e eu perguntei para ele, por que o chão da fábrica da Embraer é tão limpo? Quando eu fui lá, já fui algumas vezes, quando eu penso na engenharia, eu penso na limpeza, na transparência. Parece um hospital, né? Hospital parece uma coisa limpa. Eu falei para ele, por que é que acontece ali, quando cai um parafuso, uma porca, o que acontece ali? Ele me contou, sabe o que é? A gente faz assim, porque aquele parafuso, aquela porca que caiu no chão, pode fazer parte de um equipamento maior que pode gerar um problema depois. E nós trabalhamos com segurança, com a vida das pessoas, a vida de seres humanos que emprestam, que nos acreditam na empresa, que nos emprestam a sua confiança. Olha que coisa, que ensinamento. Eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensando. É isso que a engenharia tem que fazer, né, como um todo. Se cair alguma coisa, não é pouco importante. Caiu ali, a gente vai em cima. Que não Sim. pode. Cai aqui, cai ali. Aí a turma vai naturalizando pequenas derrotas, que na verdade são muito, muito, muito grandes, não só porque elas se somam, porque elas significam derrotas importantes. Então, o chão da fábrica da Embraer me inspira, viu, Murilo? Me inspira, porque é limpo e porque tem uma atitude como essa que você quer ter em relação ao trabalho preventivo da engenharia que vai cuidar de um empreendimento, de uma obra que foi feita e que tem vida e que precisa ser cuidada com a engenharia de manutenção. É isso. É uma mudança cultural, Murilo. Você sabe que estão nos ouvindo Edmilson, que é da Embraer, todos os nossos dirigentes, Odair, Rosana, todos os nossos dirigentes estão aí. Roberto, estão assistindo, estão escutando, estão vendo a nossa live.
estão entendendo o seguinte, que nós precisamos estar junto deles, que vocês, que CREA, precisa estar junto. Veja o seguinte, nós estamos entendendo o nosso conselho como um conselho à parte de tudo, né? Porque a sociedade parece que ninguém enxerga o CREA, nem o CONFIA. Por quê? Porque não participa, não está perto, não vai. Então, nós temos que não discute, não defende, não se coloca. É preciso mudar. Eu estou vendo aqui várias pessoas colocando é preciso mudar, e, sem dúvida nenhuma, nós precisamos mudar. Veja o seguinte, a questão da Embraer é soberania nacional. Nós temos que discutir isso. Paulo Guimarães, como já colocou na pauta dele, principal, Embraer, como você colocou, como você está discutindo com os dirigentes, com os engenheiros da Embraer, frequentemente. Eu me lembro muito bem que você pegou o telefone e falou, Murilo, o que está acontecendo com a Embraer? Eu quero participar, eu quero estar junto, eu quero discutir essas questões. Então, veja, nós precisamos de alguém como você. Eu sei que eu estou chovendo no molhado, toda hora eu estou falando isso, mas eu estou dizendo às pessoas que estão entrando, que estão vendo, que nós precisamos mudar. Nós não podemos ter alguém no conselho que faça o seguinte, eu vou ligar para a Embraer para mandar um beijinho para o presidente, ou vou parabenizar porque fez aquilo ou aquilo outro. Na verdade, é o seguinte, o que ela fizer bem, nós temos que parabenizar, sem dúvida nenhuma, mas o CREA tem que estar presente. Veja o seguinte, nós temos outras questões aí que são bastante importantes. O salário mínimo profissional, que foi definido em lei. O CREA, por exemplo, o CREA, ele precisa acompanhar isso. Ele precisa dizer para as empresas, tem que cumprir. Veja o seguinte, o maior, está aqui dizendo, o Edmilson está dizendo, o maior valor agregado na área de engenharia do país. Nós temos 5.000 engenheiros na Embraer. Nós temos toda essa discussão que precisa acontecer. E aí a gente está discutindo aquilo que você falou, que pensando em formiga, nós estamos discutindo, sabe o quê? Nós estamos discutindo lá coisinhas super pequenas. Por exemplo, sim, o cara, agora acabei de ver aqui escrito o seguinte, ele acabou com... Essa é uma brincadeira que não devia colocar, negócio de churrasquinho, não sei o quê. Eu não vou nem discutir isso. Eu não vou nem falar sobre isso, até porque eu acho que está na cara, está claro para todos. Zé Manuel, eu quero te dizer que você tem uma responsabilidade enorme para mudar aquele sistema. Paulo Guimarães também. Paulo está aí nos ouvindo, assistindo. Paulo Guimarães também. A responsabilidade de mudança para fazer com que as coisas aconteçam, para que a gente possa buscar o protagonismo da engenharia brasileira. Eu gostaria que você pegasse o telefone, assim que sentar lá, e o assunto for de engenharia, ligar junto com Paulo Guimarães, senhor presidente da República, esse assunto é nosso. Ouça-nos, depois tome os seus encaminhamentos. Nós é isso, atitude. Atitude. É isso, Murilo. O que precisa ter atitude. O que eu sempre tenho dito para as pessoas é o seguinte, o sistema ele tem um esqueleto razoável, precisa melhorar aqui ou ali e tal, mas o que nós precisamos mudar radicalmente é a atitude. Nós precisamos ter um conselho presente para isso no dia a dia. Nós não podemos ter, por exemplo, a questão que me incomoda demais é de ver a engenharia pensante, essa engenharia que a gente se refere, que é a engenharia de consultoria, que junta os arquitetos, que é interessante, com um pregão, por exemplo. Sim, né? E coloca. Isso é um absurdo. A gente tem que. Aí o CREA faz o quê? Não tem nada com isso. Como você falou do salário mínimo profissional? Ah, não, isso é coisa do sindicato. Não, isso é coisa de todos nós. O Tribunal de Ética tem obrigação. Sem dúvida nenhuma. Agora, por que a gente vai admitindo? Não, pregãozinho aqui. O próprio CREA faz compra com pregão. Pô. Olha, nós temos que defender a qualidade. A qualidade não está no menor preço. A qualidade está no preço justo, no preço correto. Ah, bom, aí vem a história.
Não, porque a lei não permite. Olha, nós vamos sair do quadradinho, nós vamos judicializar o que tiver que ser judicializado. Nesta hora, bater na porta do tribunal, se for necessário. Nós vamos politizar, nós vamos conversar com as autoridades, nós vamos juntar forças de todos os CREAs do Brasil e com o companheiro Paulo lá em cima. Estou querendo até convidar o Paulo para entrar na live aqui, não estou conseguindo acessar aqui, estou tentando fazer isso daqui a pouquinho, para ver se ele participa, inclusive, com a gente um pouco mais. Eu quero dizer o seguinte, nós temos que fazer um novo tempo que vai dar muito trabalho. Você falou de uma palavra aí, você falou uma palavra que me cala fundo na alma. Todo dia que eu vou dormir, todo dia que eu vou acordar, eu penso, responsabilidade. Veja só, você que é essa liderança da engenharia brasileira, e até uma referência no mundo inteiro, quando se pensa em sindicato de engenheiros, você que traz todo esse conjunto de pessoas que, ao longo do tempo, vem trabalhando em prol de coisas boas. Traz a mim, que é o Paulo, o peso desse apoio. Olha a responsabilidade. Tem hora que eu fico pensando, Deus é grande, Deus vai encontrar uma forma de nos ajudar. Paulo, inclusive, é muito religioso. Eu tenho falado um pouquinho com o Paulo sobre isso. Vai encontrar uma maneira da gente poder honrar isso tudo. Porque é a única coisa que eu peço. A gente tenha energia e saúde para dedicar nossa vida, nosso trabalho a esse conjunto de pessoas e de eminentes lideranças que estão nos apoiando, porque isso é de uma responsabilidade gigante. Como você disse, você falou uma outra palavra muito forte, esperança. Nesse momento, nós estamos, eu e o Paulo sabemos, nós estamos representando a esperança de uma virada de jogo, de uma mudança total de comportamento. O sistema com a gente vai mudar. E nós vamos estar todos unidos, porque ninguém faz sozinho a reformulação que nós vamos fazer. Não é um puxadinho, viu, Murilo? Não dá. A coisa está tão ruim que não dá para fazer um acertinho aqui ou ali. Nós vamos mudar substancialmente tudo. Eu estava conversando ainda há um pouco. Imagina, no Brasil, e o Paulo vai me ajudar muito nisso, Murilo, não tem um cadastro nacional. Por que isso? Brasil gigante. Nós temos um cadastro nacional de engenheiros. Nós precisamos de uma RT nacional. Nós precisamos tratar de oferecer a utilização dos instrumentos mais modernos, geoprocessamento. Né? Imagina, imagem de satélite está aí para ser utilizada e a turma faz ainda fiscalização batendo cabeça de quilometragem que é paga para um e para outro, o sujeito sai ao léu, sem uma autodeclaração, sem uma atitude de orientar o profissional. Então tem tanta coisa que nós vamos fazer. Só que é o seguinte, que Deus nos ajude. É um desafio que a gente gosta. Eu e o Paulo estamos preparados para isso. Tem até o nosso querido Ricardo Anália, que é candidato à diretoria administrativa da Mútua, que está com a gente também, e que eu quero saudar, não sei se está aqui presente nesse momento, mas nosso desafio ele é proporcional à grandeza do momento histórico que a gente está vivendo. É um momento histórico, talvez você disse, a gente teve vitórias, são apenas algumas vitórias. Nós vamos ter muito mais vitórias porque vocês merecem. Quer dizer, a bandeira que nós estamos carregando é a bandeira de vocês todos, é a bandeira que é de toda a categoria, é a bandeira pela transparência, pela democracia, pelo enfrentamento, pela atitude, é a barreira que nós vamos fazer a mesmice, nós vamos botar um mata-burro na porta, que a mesmice não vai entrar. Nós não queremos a repetição desses caminhos tortuosos que levaram. Muitas vezes eu vejo aí o sindicato falando que podia engrandecer essa luta. Aí chega para o CREA, cadê o CREA? Pisa na bola, vamos falar português, claro. Isso tem que parar. Nós temos que ser parceiros e não seremos parceiros porque estou tendo apoio, não. Isso não é troca de cortesia. Não tem sentido que a engenharia como um todo não se una. Você vem defendendo isso já faz tempo, a engenharia unida. Né? Não tem sentido mesmo que a engenharia não se una. Tem, porque nós temos uma tarefa que é uma tarefa do tamanho do Brasil. Verdade, do tamanho desse... verdade. O Brasil é um continente. Nós temos que estar à altura de tudo isso, Murilo. Então, agradeço muito suas palavras.
Eu não sei por quanto tempo você pode mais continuar aqui na nossa live. Você está sendo muito gentil de nos atender, mesmo numa época tão difícil de pandemia, o diabo a quatro. E a luta continua. Eu não estou conseguindo chamar o Paulo Guimarães, que eu queria chamar o Paulo para participar aqui. Eu confesso, de vez em quando, eu tenho alguma dificuldade aqui de lidar com a nova tecnologia. Estou lidando bem, mas de vez em quando dá lá um... Tá Você certo? viu que eu demorei alguns minutinhos para entrar? Escorregou aqui e ali, mas a gente está aprendendo. E a gente vai aprender sempre, né, Murilo? Tem que Olha, aprender com uma humildade. O que eu quero, eu criei um sistema que é o Disque Presidente. Tem gente que diz, mas que porra é essa? Vamos deixar claro o que é isso. O presidente do CREA, 1 hora por dia, vai atender o colega profissional. Nós vamos ter um critério para isso, perguntas e respostas simples. Não vai nem faltar 1 hora por dia para fazer isso. Vamos, porque ali, mais do que ouvidoria, é o presidente do CREA conversando, porque às vezes a contribuição vem de onde você menos espera. Sabe? Às vezes, quando você menos espera, o companheiro levanta e diz, olha, o que você é? Que nem sala de aula, Murilo. A gente, como professor na sala de aula, você tem cansado, você estava cansado agora, eu confesso para você. Você viu que estava com... Eu fiz já várias conversas hoje o dia inteiro sem parar. Na hora que começou, descansei na hora. O que acontece? Essa conversa nos inspira, nos motiva. E não tem dor, não tem sacrifício, não tem dificuldade, a gente supera tudo isso. É a magia do processo democrático, Murilo. Então, eu queria, não sei se você pode falar mais um pouquinho com a gente, eu queria conversar mais um pouco de que nós vamos ter que priorizar algumas tarefas importantes. Sim. Além da questão da limpeza que nós vamos fazer lá dentro, parar com o pagamento de diária absurdo, pagamento de quilometragem sem sentido, festinhas que não têm sentido. Vou acabar com essa intermediação entre as associações e um instituto que eles criaram, que é para apenas arrecadar 10% do valor da associação. Nós queremos ver a associação liberta disso. Nossa campanha é uma campanha libertária. A associação não vai ficar jogando dinheiro fora, porque o papel do CREA é prestar esse serviço de graça. Mas eu queria, lá na frente, já no primeiro dia, eu penso em fazer uma auditoria. Eu penso em chamar uma auditoria internacional independente para verificação de todas as contas do sistema. Eu soube hoje que eles não estão pagando o FGTS. A lei permitiu, em função da pandemia, que houvesse a possibilidade de pagar o FGTS no fim do ano. Veja, eu não sei para onde que eles estão usando o dinheiro que seria do FGTS, mas os Oleites estão saindo sem o pagamento de FGTS. Nós estamos de olho neles. Tá? Isso poderá representar um problema no futuro. Mas como é que você vê? Eu não quero caça-bruxa, não. Não quero. Mas eu quero o dinheiro de volta. Se o dinheiro saiu pelo ladrão, pelo buraco, ele vai voltar de alguma forma. A auditoria, como é que você vê isso? Você tem experiência. Mas eu quero chamar uma auditoria independente. Como agora, no processo eleitoral pela internet, nós temos que ter uma verificação e uma avaliação permanente. Como é que isso vai funcionar, né? Como é que você vê isso com a tua experiência, Murilo? Olha, primeiro eu quero dizer a você, que você começou dizendo que era uma honra para mim estar falando com você. Eu sei que nós temos aí mais 2 minutos, porque essa live ela tem o tempo para terminar. Tem um tempo que acaba, é o seguinte, você vai ter que fazer uma outra live, você e o Paulo Guimarães. Porque sim, nós estamos marcando já. São 2 pessoas, né? E o Paulo está aí, firme, forte, está indo muito bem como você. A outra questão é o seguinte, eu acho que você falou bem, muito bem, quando você disse que você quer dar autonomia às associações. As associações não precisam ir com o pinico, pedir para você, ou seja, com o pratinho na mão, pedir para você alguma coisa. Tudo que for acertado tem que ser feito sem precisar interferência do presidente. Para que elas tenham autonomia para falar o que é bom, ela diz é bom, o que é ruim, ela diz é ruim. E ajuda com que você faça uma gestão profícua, séria, uma gestão para os profissionais. Então, isso já é uma coisa bem importante que você está se colocando. Porque você vai, com isso, fazer com que as associações tenham liberdade de fala. Elas consigam, obviamente, recebendo o seu, o acordo por mês, sem problemas. Se você faz um acordo, acabou, não tem mais interferência do presidente. Ou seja,
Se ela for contra, você não vai tirar. Se ela for a favor, também não vai tirar. Não, você não tem que tirar nunca, não é? Aquilo que você sempre diz, liberdade, democracia, participação. Agora, acho que é fundamental que você falou muito bem, você não quer caça às bruxas, que isso é uma coisa bem importante. Você quer dizer o seguinte, você quer olhar as coisas e arrumar. Isso é uma coisa fundamental. Essa arrumação que você vai dar, essa nova roupagem, você vai mudar o CREA, você vai fazer com que o CREA tenha tudo isso que nós discutimos hoje, nessa tarde muito proveitosa para mim. Então, eu quero dizer a você, todos estão com a esperança no seu trabalho. E a esperança não é aquela esperança de ficar sentado esperando acontecer. Esperança naquilo que a gente acredita, que a gente põe todas as nossas cartas para poder ajudá-lo. Venha junto, estamos juntos com você. Parabéns, vamos em frente, vamos buscar o CREA que todos nós queremos. É com você aqui, 46, e com o Paulo Guimarães, 12, no Confia. Eu quero agradecer a você, Murilo. Obrigado. Eu quero agradecer a você a dedicação desses minutos preciosos para que a gente pudesse conversar e agradecer aos 61 companheiros que, nesse momento, faltam só 26, 27 segundos para acabar a live. Agradecer a cada um desses companheiros que estão com a gente desde o início, os que entraram e saíram, estiveram com a gente, nos honraram com a sua presença. A você, Murilo, que dedicou esses minutos, muito obrigado do fundo do meu coração. Ao Paulo Guimarães, ao Ricardo Anália, forte abraço e até a vitória.